Say it as if the ummah depends on this, my brothers and sisters. La ilaha illallah! Muhammadan Rasulullah! There is no God worthy of worship except Allah, the God of Jesus, the God of Moses, the God of Abraham, and the God of the last and final prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eu comentei aqui que a estratégia dos muçulmanos era ter muitos filhos que se convertiriam em eleitores versus cristão que não tem tantos filhos e que também não teria tanto eleitor. A matéria que você vai ver a seguir é alarmante e revela o temor crescente dentro da comunidade judaica após a eleição do socialista muçulmano Zohran Mamdani como novo prefeito de Nova York. A cidade de Nova York, que abriga a maior população judaica do planeta fora de Israel, vive um clima de apreensão. O conteúdo que apresento nesta reportagem não apenas desperta preocupação, mas levanta um alerta sério, não apenas para os judeus, mas para todos que acreditam na liberdade de religião, de expressão e no direito fundamental de existir sem medo. Acompanhe agora esta matéria que ganhou repercussão mundial após viralizar nas redes sociais logo depois da vitória de Zohran Mamdani nas urnas. Mas agora, uma coisa que me chamou muito a atenção, ganhou em Nova York o prefeito muçulmano. Esse prefeito chama Zohran Mamdani. E esse prefeito, Zohran Mamdani, da religião muçulmana, abriu um leque de especulações muito grandes, porque hoje Londres já tem prefeito muçulmano, Paris está ocupada pelos muçulmanos. Eu comentei aqui que a estratégia dos muçulmanos era ter muitos filhos que se convertiriam em eleitores versus cristão que não tem tantos filhos e que também não teria tanto eleitor. Vamos ouvir o que um dirigente muçulmano falou para o povo de Nova York e qual é o apelo que ele faz, e aí abrimos o comentário. Roda. We're done hiding. We're done. We're done being tortured and hurt and judged. This is the correct religion. This is the religion that all of humanity needs to be upon, of Islam. And we will not stop until it enters every home. So I want you to repeat after me. I want to hear it in every single district. It should tremble. Brooklyn should hear it. The Bronx should hear it. Queens should hear it. Say it as if the ummah depends on this, my brothers and sisters. La ilaha illallah! La ilaha illallah! Muhammadan Rasulullah! There is no God worthy of worship except Allah, the God of Jesus, the God of Moses, the God of Abraham, and the God of the last and final prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aí, Raquel? É de temer, hein? É desafiador, desafia completamente a política de Donald Trump. A gente está falando de Nova York, uma das cidades mais importantes, né, dos Estados Unidos, e ele vai colocar como marca, como fosse um logo mesmo, todas as premissas do islamismo, de todas as premissas realmente do que os muçulmanos sempre representaram. Eu acredito até que de forma injusta, porque não são todos que podem ser caracterizados dessa forma como inimigos dos Estados Unidos, como aqueles que são caracterizados num balaio comum como terroristas, mas não tem como não sermos hipócritas e falar que existe sim uma xenofobia latente nos Estados Unidos, logo após os atentados contra das Torres Gêmeas, sim, contra os muçulmanos. E agora, irônico ou não, o poder está na mão novamente dos muçulmanos, que sempre estiveram na economia informal, na economia, por exemplo, nos táxis amarelos, nos mercados. Os muçulmanos também são parte da riqueza dos Estados Unidos. Luiz Arthur Nogueira, eu confesso que quando escuto o único Deus é Alá e esses apelos a... Fomos torturados. Sinceramente, eu não lembro muito. Eu vejo mais gente... Hamas, tá certo, não todos os muçulmanos são terroristas. Não todos são agressivos. Tem um monte de gente que não tem nada a ver com isso.
Mas eu confesso que é uma sensação de temor, né? Porque está ocupando muito espaço político. Sem dúvida. É um desafio, como bem falou a Raquel, para o presidente Trump, acho que para todos os governantes. Eu sou a favor da liberdade, cada um escolhe a religião que quiser, mas de fato me incomoda quando alguém vem dizer que só o Deus dele vale, só o Deus dele existe, aí já começa a invadir na liberdade dos outros. Acho que cada um com a sua religião, né? Deveria ser assim o mundo, mas infelizmente não é. Nova York é muito simbólico, porque, como bem lembrou a Raquel, houve o ataque às Torres Gêmeas, né? Com todo o desdobramento que a gente viu isso nos últimos 20, 30 anos. A questão também envolvendo o fato de ser a maior cidade dos Estados Unidos, talvez a mais importante do mundo, né? Nova York. E agora assume um prefeito muçulmano que vai ter o desafio de governar uma cidade que tem que ser aberta para todos. Né? Agora, eu espero sinceramente que esse tipo de manifestação não se transforme daqui a pouco em violência, se transforme daqui a pouco em atentados, é disso que se trata. Então vamos ver qual vai ser o futuro de Nova York aí nos próximos 4 anos. Tiago. Quando eu li ali o nome Zohar, me remeteu ao filme do Adam Sandler, que inclusive eu recomendo assistir, que é muito bom e muito engraçado. Mas quando você vê um discurso desse é muito preocupante. E essa é a esquerda americana, diferente da esquerda brasileira, mas também com as suas similaridades muito próximas. E aqui no Brasil acusam, né, a direita de ser extrema. Se a direita aqui é extrema, o que é isso aí lá nos Estados Unidos? O Deus que você tem que seguir é Allah. Isso é extremo demais. E lá, diferentemente daqui, a cor que predomina na esquerda é o azul. Então tivemos a onda azul com o presidente nova-iorquino. É realmente muito preocupante, Segre. É muito preocupante, porque o mundo ele caminha para a direita, nos executivos, quando começa a dar certo, Milei no seu país, o Trump agora retomando aí, parando 2 guerras em 1 ano, e a gente vê discursos inflamados e gente aplaudindo isso. O mais preocupante não é uma pessoa falar no microfone, é ser aplaudido. Isso é o que me assusta. Aqui no Brasil acontece a mesma coisa. A gente vê várias barbaridades, vamos discutir muito aqui na pauta de hoje, mas tem gente que ainda vota a favor dessas barbaridades. Hoje está muito latente a questão do crime organizado infiltrado na política. Cada vez mais a gente vê discursos de deputado passando pano para bandido. Então está cada vez mais fácil, a gente tem uma bela delegada aqui, em todos os sentidos, bela de beleza, bela de conhecimento e bela de currículo, que eu vi aqui o dela. Mestre em filosofia, diretor de livro, biógrafo e jornalista. Sim, tem muito currículo. Então a gente vê pessoas da lei até infiltradas no meio disso aí, passando pano. Então no cargo público de deputado, você falar que o traficante não é terrorista, a gente vai chegar nessa parte. Mais ou menos isso que a gente viu agora ali. Muito preocupante. Suano, não tem um parecido com o que a esquerda faz? Sim, é idêntico. Segre, eu vou ser bem responsável no que eu vou falar, até deixando já claro qual é o meu posicionamento. Eu sou ocidental, gosto de ser ocidental, sou cristão e acho que o cristianismo é o caminho. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero primeiro chegar a um ponto para dizer qual é o perigo, qual é o risco que está acontecendo neste momento da história. Primeiro, eu sempre digo em todas as palestras, quando eu vou analisar questões do Oriente Médio, ser árabe não significa ser muçulmano. Há árabes com todas as religiões. Ser muçulmano não significa ser fundamentalista, que é aquele que é mais ortodoxo. Existem os heterodoxos. E ser fundamentalista não significa ser terrorista. O terrorismo é uma escolha de alguns indivíduos. Isso significa que quando você lê o Corão, é possível ter várias interpretações? Só tem um detalhe. Está explícito no Corão que se defende a extinção, a aniquilação do infiel. Está explícito. Você pode interpretar que essa extinção, a aniquilação é por conquista, por sobreposição cultural, pode interpretar do que você quiser. Mas ali está explícito. De maneira que, diante do quadro, normalmente quem tem assumido o protagonismo dentro dos grupos muçulmanos são os radicais e alguns optam pelo terrorismo. Por qual razão eu estou dizendo isso? Quando você pega esses radicais, esses que optam pelo terrorismo, eles também desenvolveram estratégia de como tomar sociedades. Uma das formas como você elencou num determinado momento, dizendo o aumento populacional. Isso é um projeto de longo prazo. De curto prazo, como eles fazem? Apoiam exatamente as pautas daqueles que são contra os valores do Ocidente, porque usufrui dos benefícios das construções do Ocidente e usufrui exatamente da tolerância e do respeito que os cristãos têm por todos. E hoje a gente pode chamar isso de comunidade woke.
o que eles fazem? Reproduzem o discurso woke. Por que é bom reproduzir o discurso woke? Porque quando o discurso woke diz assim, vamos respeitar o desejo da mulher em escolher se mata ou não a criança no ventre, o que esses radicais falam? E isso eu vi um vídeo de um cara que foi radical e assumiu que eles faziam. Não, nós temos que apoiar essa pessoa, porque são menos crianças nascendo do lado deles, porque nós não admitimos isso do nosso lado. Chegará o momento que nós teremos a maioria populacional. Além de optar e apoiar esse discurso woke, que é muito presente nas grandes cidades, por qual razão? Porque as grandes cidades propiciam possibilidades materiais para que todos consigam ter mais independência e autonomia do que nas cidades pequenas, em que todos dependem de todos. As pessoas precisam se conhecer e se respeitar os valores. Nas cidades grandes, não. Além do discurso woke, o que este senhor que ocupou agora, vai ocupar a carreira de prefeito lá em Nova York, fez? Defendeu a pauta da esquerda radical marxista. Ele disse, transporte gratuito, tem que ter uma série de coisas que é o Estado que tem que dar, uma educação, mas ele não fala qual é o conteúdo da educação. Ele reproduziu o discurso demagógico da esquerda marxista, em especial nos Estados Unidos, corporificado no Partido Democrata, que é um partido que cada vez mais cai no mais profundo poço da sujeira. Reproduziu o discurso que ele é democrata. Junta o woke com o democrata, com o Partido Democrata e as pautas da esquerda marxista, ele conseguiu conquistar aquela população mais pobre que busca soluções imediatas com a demagogia típica da esquerda e tendo o respaldo daquele, não, mas são os ocidentais que gostam. Não, não são os ocidentais. É a deturpação e a sujeira dentro do Ocidente, que se corporificou no que nós chamamos de comunidade woke. Aí ele avança. É um perigo? É um perigo, sim. Porque o que ele vai propiciar é que esses núcleos mais radicais, que não querem ler o Corão de uma maneira diferente, que seja da aniquilação do diferente deles, eles simplesmente vão dizer, agora nós temos respaldo e nós vamos poder acelerar o nosso discurso e intensificá-lo. O problema não está na escolha nem em ser muçulmano. Não é isso. O problema está naqueles que dirigem, que optam exatamente pelo radicalismo e pela extinção daquilo que é diferente deles. E são esses que estão assumindo o poder. E esse senhor incorporou o marxismo, melhor dizendo, as pautas socialistas, por demagogia. E vai ter uma massa apoiando ele. Graças a Deus, nós temos o presidente Trump que já está atento. E ele vai fazer o que for necessário para não permitir que esse indivíduo, que reivindicando o direito de escolha e o direito da liberdade de expressão, no momento em que estiver confortável, vai tentar minar a liberdade de expressão, o direito de escolha de todos aqueles que não são iguais a ele, como aquele líder professor ali. E o presidente Trump vai ficar atento. Se necessário, ele tomará a medida adequada para preservar a Constituição e o Estado Democrático de Direito nos Estados Unidos. E eu queria falar algo curioso, Por favor. que tem um fato histórico que é bem curioso, que em 1654, o episódio quase lendário de 23 judeus expulsos de Recife na guerra da derrota holandesa para os portugueses, que eles desembarcaram na então colônia de Nova Amsterdã, que deu origem a Nova York. E ali eles vão ter que ali conciliar essa gênese judaica juntamente com um prefeito muçulmano. E ele, em declarações de campanha, porque ele é um prefeito tiktoker, da época tiktoker, ele é muito novo, ele se conectou muito com os jovens sendo deputado lá em Nova York, e ele falou que a primeira medida que se o Netanyahu pisar em Nova York será a prisão dele por crimes políticos de guerra. Então, realmente, ele vai ter que construir consensos através de diversos dissensos que a própria figura dele transparece. Agora, eu tive a oportunidade de visitar Nova York no ano passado. E respirar maconha o tempo todo. Você sai chapado. Você anda 2 quarteirões e termina assim. Pior que Amsterdã. Nossa Senhora. Vem às vezes passa um ventinho aí, te pega aí. É incrível. E quando você observa essa mudança de colocar o muçulmano, eu sempre defendo que, entre outras incongruências da esquerda, está precisamente defender, por exemplo, Hamas, defender o Che Guevara, sem estudar um pouco de história, em que Che Guevara assassinava pessoas homossexuais. Mas a esquerda defende. Aí você vê, escolhe aí, vai um pouquinho de história e veja como era todo o Meio Oriente, o Oriente Médio, antes que os muçulmanos ocupassem um espaço. As mulheres tinham liberdade, hoje não tem. E aí, você, mulher que é da esquerda, vai defender isso também? Porque tem alguma coisa que não bate. E aí vem a questão matemática.
A esquerda, em função de assistencialismo social, que defende para você ter 4 filhos, são 4 filhos ou 3 filhos de uma família, não tem Bolsa Família, porque o ingresso individual não dá o mínimo, R$218. Tem mais um filho, conta na conta da Bolsa Família, passa a ter R$211 por mês, individualmente, paf, aí você já ganha o benefício. Ou seja, em geral, aquelas pessoas que não têm educação sexual, têm muitos filhos, todos eles são votantes, mas eles não têm um desenvolvimento cognitivo suficiente para se alavancar sozinhos, sem ajuda do Estado. Essa é a proposta. Muçulmanos fazem a mesma coisa. E não é uma questão que fala mal dos muçulmanos. É uma questão estratégica. E está funcionando.